quando estão entre eles, eles trazem cases interessantíssimos. E eles fazem bem. Não, me conta aí como é que você está fazendo isso, que eu não consigo. E é muito mais legal aprender com um colega. Esse colega que está ensinando está aprendendo o dobro, que ele está repetindo algo que ele sabe fazer. Eles se sentem bem, se sentem valorizados em poder contar como eles lidam no dia a dia. Então, o que eu não tiraria jamais da formação é esse contato entre os colaboradores de diferentes negócios. Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast. É o podcast da revolução da aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo e eu estou aqui com meu sócio e co-apresentador, Nilson Figueiredo. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a hora que você está ouvindo, mas, Richard, muito empolgado aqui por mais um episódio e temos aí um grande case para explorar, né, Richard? Esse case é grande, muito, assim, o desafio é grande, os números são grandes, Sim. A empresa nem se fala. Pois é. É um case realmente sensacional. Agora, Nilson, uma coisa que eu estava refletindo aqui, a gente faz esse podcast aqui, que é o podcast dos bastidores Perfeito. de T&D. E o nosso objetivo é capacitar quem está nos ouvindo. Mas sabe uma coisa curiosa? Cada episódio, parece que eu aprendo mais do que ensino. Pois é, acho que a grande vantagem da gente estar aqui é que a gente aprende junto, né? Exatamente. Então, daqui a pouco eu vou começar a dar aula de pós-graduação de T&D, de tanto que eu estou aprendendo com esse podcast. Tá bom demais. É uma honra participar aqui, principalmente do seu lado. Eu que digo, que isso. Honra é toda minha. Assim, é raro, mas às vezes você faz boas contribuições. Que bom. Vamos continuar assim, né? Brincadeiras à parte, vamos para o desafio desse episódio. Nilson, imagina a seguinte cena. O seu diretor, ele te dá o seguinte desafio. Você precisa preparar uma formação de primeira liderança. Até aí, tudo bem. Mas a complexidade do desafio está nos detalhes. São quase 2.000 líderes espalhados por centenas de fábricas e 6 tipos de negócio que vão desde produção de alimentos, couros, belezas e outros negócios. Agora, se isso não fosse o suficiente, só para aumentar um pouquinho esse desafio, precisa ser todo presencial, ou pelo menos ao vivo, ir lá nas centenas de fábricas. Isso no negócio de 150 mil colaboradores. 150 mil colaboradores. É isso mesmo. Sim, querido ouvinte. Estamos falando da maior empresa de alimentos do mundo, da JBS. E suas outras marcas. E para contar um pouco sobre esse desafio, estamos aqui com a Bruna Zuff, que é especialista de RH da JBS. Nossa, que desafio, hein, Bruna? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um desafio, sim, mas sabe, nós começamos com uma frase lá, a construir essa formação, que foi muito importante. Como você bem falou, são muitos negócios. E o que unia esses negócios? A cultura. Legal. Então, a cultura da JBS é muito forte. Então, o que unia todos esses negócios sempre foi a cultura. E a gente começou lançando o programa que o que nos une é a cultura, mas agora também será a educação. Uau! Então, foi como nós lançamos aí essa formação com essa frase de um querido, né, que é o Secundino, que é um diretor de couros, ele que também fazia parte dessa formação. Então, como fazer uma formação tão grande, tão numerosa, unindo as melhores pessoas dos negócios, o Instituto JF como um grande parceiro, né? Eles têm aí uma corrente muito forte sobre empresa educadora, eles estão se consolidando nisso, então foram grandes parceiros, além dos negócios que têm excelentes profissionais, e aí vou contando nos detalhes dessa formação. E fala um pouco, assim, desse desafio. Eu falei rapidamente aqui, mas acho que você pode entrar um pouco no detalhe. São muitas fábricas, públicos diferentes, negócios diferentes. Primeiro, traz um contexto, o tamanho do desafio que era, antes da gente chegar nos detalhes aí de como resolvê-lo. Nós atingimos
duas grandes funções lá que são super importantes para a empresa, que é vendas e produção. Então, atingimos essas duas primeiras formações. E dá um número, assim, de quantas pessoas em vendas, quantas pessoas em produção? Nós temos, em média, aí 1.500 em produção na primeira liderança de produção e também em vendas na primeira liderança aí uns 600 pessoas. Então, nós fizemos um piloto para essa formação que pudesse, vamos aprender juntos com esses supervisores. Então, até no processo seletivo, a gente usou o nome de faixa preta. Nós selecionamos aí os melhores para que eles pudessem construir essa formação conosco. Porque ninguém melhor do que eles mesmos que já estão ali para construir conosco essa formação. Então, não é aquela formação que vem do RH, né, e baixa para o colaborador, né, e ele faz. Não, a gente consolidamos ali uma curadoria dos conteúdos. Essa curadoria também foi super importante. Então, a cada tema que foi selecionado para essa formação, nós tínhamos um especialista de cada negócio para opinar sobre aquele conteúdo, sobre a maneira que aquele conteúdo ia chegar para o colaborador, porque na faculdade, em formações específicas, a gente trabalha por blocos, certo? Então, eu vou fazer alguma faculdade X, e aí, antes de fazer química inorgânica, eu preciso ter feito estatística, por exemplo. Então, ao invés de seguir esses blocos, nós fizemos uma linha de como funciona este colaborador. Então, o que é importante para você para trabalhar? Eu preciso entender de contabilidade? Preciso, mas antes de entender de contabilidade, eu preciso saber como agir. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso escutar o meu colaborador, eu preciso fazer parte do dia a dia dele. Então, nós traçamos uma trajetória que fizesse sentido para este colaborador, mesclando os conteúdos. Então, ele via uma aula, não, mas cadê a continuação dessa aula? Calma. Antes de você se aprofundar no tema, vamos falar sobre gestão de pessoas. Legal. E isso foi uma cocriação com esses líderes faixa preta. Exato. Né? Então, eles fizeram parte ali da escolha dos temas, como abordar cada tema. Os curadores. Os faixas né? pretas entraram depois, estão agora. Estão aprendendo agora. Entendi. E a gente aprendendo com eles. Que legal. E até uma curiosidade, né? Até antes de chegar nessa construção, como é que era o cenário anterior, né? Porque eu imagino assim, qual que era a dor, o que vocês estavam enxergando para depois chegar num desenho como esse, né? Qual que era a foto do antes, né? Cada negócio tinha a sua formação. Tá, então era solto, né? Exato. E aí a gente tá falando de verticais diferentes, né? Coisas desde produção de alimentos até beleza, até couros. Negócios completamente diferentes. A mesma coisa quando a gente fala em vendas, são canais diferentes. É verdade. Né? Canais de vendas diferentes. Então, tem vendas que atendem grandes mercados, mas também que atendem varejinho. Né? Então, como realizar uma formação que atenda todo esse público. Perfeito. Então, qual que era a dor principal? Cada negócio tinha a sua formação. O Instituto JF, eu não sei se vocês conhecem, né? Eles têm uma escola e eles atendiam alunos, né? Atendiam crianças. Eles não tinham a porta para dentro, não formavam pessoas da empresa. Por isso, agora, a empresa educadora. Então, tem uma ponte, e isso é uma estrutura física, que ligava a escola à empresa. Legal. Então, eles passaram a formar também os colaboradores. Né? Então, esse foi um passo super importante para o Instituto JF e para nós, né, como JBS, ter aí o Instituto como parceiros, que já fazem um trabalho brilhante para os alunos, para a comunidade, né, e agora também atendem os nossos colaboradores. E aí, colocar, né, todos os negócios numa mesma sala, alinhar expectativas versus realidade desses conteúdos, né, adaptado para cada negócio, que tem o seu core, que é um diferente do outro, dando prioridade para esses temas, foi o maior desafio. Legal, acho que até pela sua fala, né, o que já une a gente é a cultura, e agora seremos unidos também pela educação. Então, acho que é isso que explica o Instituto JF, que entregava formação para fora, mas aí passou a não assumir também a educação, vamos dizer assim, corporativa do grupo inteiro, né? Exato. Legal. E como que isso se materializou em um projeto? Porque, assim, o desafio está claro. Cada unidade de negócio tem sua formação de primeira liderança. Mas alguém teve a brilhante ideia, por que não fazer só uma? Por que não manter do jeito que estava
E como que esse projeto de unificar surgiu? Primeiro veio essa ideia do presidente do Instituto JF, que queria ter mais proximidade do Instituto com os negócios. E aí como? Né? Com educação. A educação virou um centro, né, de formação, um centro de formação para os negócios. O que o Instituto já faz brilhantemente é que ele prepara esses alunos para o negócio. Então, eles têm a BNCC normal, né, no período, mas também tem essa parte técnica. Então, eles preparam para o mundo corporativo. É muito interessante como ocorre dentro do Instituto JF, aquelas crianças, né, como elas são formadas, a visão de mundo que elas têm, a visão de mundo corporativo é interessantíssima. Eu, particularmente, não tinha conhecido nada desse tipo no nível que o Instituto JF entrega, né, essas crianças. Porque eles trabalham conosco, né, eles estagiam na JBS. Então, o presidente queria ligar isso, todo esse conteúdo, tudo que vem fazendo nessas crianças para os nossos colaboradores. E era uma coisa que os colaboradores também cobravam, né? Quando que a gente pode conhecer o Instituto, estar mais perto do Instituto, receber esse conteúdo? Então, foram unindo várias ideias, né? Vários pontos, principalmente dessa demanda do presidente, né? De unir mais, de fato atravessar a ponte, né, que é uma ponte física mesmo, né, entre escola e negócio. Ela foi construída, essa ponte, para que ela fosse cruzada de fato e que fosse no dia a dia desses colaboradores agregando conhecimento. Porque nada melhor, eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo lembra do primeiro dia de trabalho em qualquer lugar. Sempre. E é muito difícil, porque você tá lá, por mais que você saiba. Eu, por exemplo, trabalho com treinamento e desenvolvimento há muitos anos. Mas o primeiro dia, parece que você não sabe nada. Você fala assim, nossa, como que é meu nome mesmo, né? O que eu tenho que fazer? E você quer mostrar trabalho, você quer, né? Então, o que é melhor, o que nada melhor, né, do que isso, de você poder receber como fazer o seu trabalho melhor todos os dias. Né, receber essa orientação, ter um roteiro disso. Porque é muito difícil você chegar numa empresa e estabelecer a sua maneira de trabalhar. Porque não é sobre você apenas, né? Essa empresa, ela já tem quantos anos? Ela tem uma cultura super forte, ela tem demandas, tem entregas que são necessárias. Como você me perguntou desse projeto, nós tínhamos demandas, nós precisávamos preparar um pool de pessoas para atender as demandas do negócio, né, por rotatividade ou até por outros motivos, né? Então, precisava formar essas pessoas. Então, nada melhor do que eu poder receber orientações de como executar o meu trabalho da melhor maneira possível. Legal. Perfeito, eu acho que ficou claro. Agora vamos para o momento da virada, que é a solução. Então, como que foi, a gente viu esse desafio, como que vocês pensaram e como que vocês foram criando essa solução? Porque eu lembro que você comentou, tinha que ser lá na fábrica, estamos falando de centenas de fábricas, né? Então, como foi desenhado isso? Bom, o primeiro ponto de partida que tínhamos era conteúdo com aplicabilidade prática. Então, nenhum conteúdo ele poderia entrar na formação que não tivesse aplicabilidade prática. Legal. Então, o que eu estou aprendendo, eu tenho que usar e eu tenho que ver resultado, quiçá no mesmo dia. Né? Então, eu aprendi hoje, eu preciso executar melhor a partir de hoje. Então, a partir desse ponto, nós começamos as estratégias para atender aquele colaborador no local. Nós tínhamos números antigos e até fazendo bench com outras empresas, a dificuldade, né, porque fábrica ou vendas é muito dinâmico, né? Então, para você se conectar, para você sentar frente ao computador e fazer algo EAD, não estava aprendendo esses colaboradores. Então, deveria ser no horário de trabalho. Então, aí já para você ver o quão a empresa valoriza a educação é quando ela fornece horas para que você possa desempenhar, que você possa estudar. Você já está investindo o salário da pessoa, além do custo de desenvolver, ela também está investindo o salário da pessoa. Perfeito, né? Então, esse era um ponto que para nós foi um presente, né? Você vê uma empresa que se dedica para a educação dos seus colaboradores. Até porque na ponta, se você tira da produção, além do custo da pessoa, você tem aquela queda na produção
Então, o custo é em dobro. Exato. Tem que fazer toda uma organização para isso acontecer. Por isso foi escolhido o melhor dia, no melhor horário, para que a gente não tivesse nenhum problema nesse sentido. Então, tinha um dia fixo e aconteceu o quê? Toda semana? Ainda tem, toda semana. E aí é das 9h45 ao meio-dia, ou o de vendas, por exemplo, que é das 15h45 às 18 horas. Tá. Então tem esse toda período... semana a pessoa tá numa e faz isso. E é interessante que não é um treinamento. É uma formação. São quantos encontros? Qual a duração disso? São 90 horas. Nossa, bastante. É Metade de uma pós-graduação. Exato, exato. São 90 horas. Metade não, um quarto de uma pós-graduação. 360 horas. É muita coisa, né? Muita Você coisa, tem que ensinar, trabalhar, né? E tem que dar tempo para essa pessoa contar também. Porque para nós era importante ter o depoimento deles, as trocas deles. Porque você entende que quando a gente fala de 6 negócios diferentes, eles também estão fazendo bench. Eles também estão tendo boas práticas na própria empresa. Né? Então, as pessoas dos negócios diferentes estavam na sala junto com pessoas de negócios diferentes. Exato. Ah, que interessante. Então não é só a fábrica, os líderes daquela fábrica que estão juntos. Juntava pessoas de diferentes negócios. Fábricas próximas, né? Claro. Foram construídas unidades, né, para formação de negócio. Então, cada unidade foi construída uma sala de aula, levou-se tecnologia para lá. Que legal. Então, quando você fala construir, foi construído mesmo. Foi. Estrutura física, né? Estrutura física. Foi. Para chegar da melhor maneira. Sim, né? Aí você falou várias vezes da importância da educação, você falou uma frase que eu anotei aqui, que é empresa educadora. Aqui você começa a tangibilizar em ações essas coisas que você tem falado sobre quanto que a empresa valoriza a educação, né? E até a ponta, e até a fábrica. Construir sala de aula realmente é um investimento, a gente sabe, significativo, só que muito importante para o negócio. Isso, e construir em outros formatos, né? Para que eles tivessem acesso às aulas, mas de outras maneiras, né? Em outros formatos. Não aquela sala de aula como a gente está acostumado. Então, são mesas redondas, são cadeiras confortáveis. Então, para levar uma visão diferente. Porque, como a gente começou com as novas lideranças, de fato, eles já fazem aquilo. Né? Eles já exercem esse papel. Então, qual que era a nossa vontade, né? O nosso desejo? Levar uma prática com um novo olhar. Né? Então, como fazer o que você já faz e faz muito bem, uma vez que você é faixa preta, né? Um dos nossos melhores aí, colaboradores, você já o faz muito bem. Mas eu vou trazer uma prática aperfeiçoada, um novo olhar, uma nova maneira de ver como você está fazendo. E mais, você pode construir com os seus colegas que fazem nas empresas, que são do mesmo grupo, mas ele tem metodologias diferentes, né? Quando se fala de gestão, tem tantas metodologias de gestão, né? Que é uma matéria super importante da formação. Legal. E, Bruno, uma curiosidade, quando você escolheu esse formato, né? Porque quando a gente olha para esse tamanho, essa escala, espalhados em várias fábricas, né? Me surpreende aí a questão do presencial. Né? E aí, se você puder falar um pouco, que você comentou para mim que não é nem presencial nem digital, né? É uma coisa meio híbrida aí, né? Porque síncrono. Existe uma base, um estúdio que é síncrono com a sala. Conta um pouco mais aí para quem está ouvindo a gente, como é que vocês chegaram nesse formato, como é que ele é desenhado, né? Porque existe uma base, eu queria ouvir um pouco mais como é que isso é feito, né? Não, perfeito. Tinha esse desafio, como chegar nessas pessoas aí no modelo que seria presencial, mas como que eu vou ter um agente formador em cada unidade, né? Que é um gerente de treinamentos, né? Alguma coisa assim, mas como que ele vai explicar todos esses conteúdos? Que eu falo de gestão de pessoas, a contabilidade, a gestão, enfim, é muito conteúdo para um gerente só. Então, por que não reunir os melhores professores desses temas, né, dentro do nosso negócio, né, tanto do Instituto quanto da JBS, para ensinar os colaboradores? Então, você traz, às vezes, um diretor especialista naquele tema para ele dar aula para esses colaboradores. Eles se sentem super lisonjeados, né? Que às vezes eles não têm um acesso tão fácil e lá ele pode levantar a mão e falar, eu tenho uma pergunta. E ele não vai lá, né? Pelo que você comentou comigo, ele vai em algum estúdio. Um estúdio que fica dentro do Instituto. Que fica dentro do Instituto. E a aula é ao vivo. E a aula é ao vivo e o pessoal está nessas salas que foram construídas em cada fábrica. Eles são reunidos, é um momento síncrono. Porém o diretor fica lá no Instituto falando com todas
todas as fábricas ao mesmo tempo, numa forma síncrona, é isso? É isso. Olha, E olha como que você consegue ter o buy-in, né? O da liderança, que o liderança compre a ideia. Você traz a liderança para dar aula. para dar um depoimento, né? Para contar. Não, né? para dar aula mesmo, porque ela chamava os diretores do negócio para dar o próprio conteúdo. Então, aí facilita até liberar. Né? Hoje vai vir um diretor de vendas para falar desse assunto. É melhor você estar lá. Que gerente de vendas não vai deixar seu novo líder, supervisor, chegar lá. Que legal. E outra pergunta que eu tenho, curiosidade, como que você escolheu a ementa? Olha, esse também foi um desafio, porque cada negócio já tem um plano de quais são os melhores assuntos a serem abordados e aonde leva o sucesso, porque eu não sei, agora eu vou falar por mim, né? Eu gosto de trabalhar com treinamento, com desenvolvimento que agrega valor. E quando eu falo em agregar valor, é que gira o ponteiro de fato. Sim. Como que eu faço trazer resultado, né? Quanto eu aplicando um treinamento aqui, essa pessoa vai vender mais, ela vai produzir melhor, ela vai trazer um resultado diferenciado do que ela já trazia. Isso é uma premissa de como eu trabalho, né? Então, isso nós já tínhamos buscado no negócio, conhecemos como eles já estavam trabalhando, e aí começamos a entender como o Instituto formava esses jovens para assumir os negócios. Né? Então, o que eles estavam ensinando que traziam esses jovens de 17 anos, 16 anos, que se tornavam gerentes de unidade? Né? Que bagagem que eles tinham, né, teórica, né, / prática ali com os estágios que eles conseguiam assumir em tão pouco tempo. Como que eles aceleravam a carreira dessas pessoas nesse formato. Versus o que o negócio considerava que girava ponteiro, que trazia resultado. A gente mesclou tudo isso, fizemos, por isso que ele começou, aqui a gente está falando de 90 horas, ele começou com quase 400 horas. Nossa Senhora. Era muito conteúdo. Já era uma pós-graduação terminada. E aí nós fomos reduzindo para caber dentro da velocidade do negócio, para estar dentro de um ano. Precisa. Senão ia demorar muito, né? Então demora um ano, você comentou agora. Em média, assim, a gente leva como um ano escolar, porque ele para exatamente nos períodos escolares. Tá, então tem férias. Tem férias. Tem recreio também, não, brincadeira. Sabe que tem? Tem um tempinho ali de descanso para ele, porque como ele tem um pouco mais, né, quase 2 horas ali, então é importante, vamos supor, 2 horas em ponto, então, a gente deixa esses 15 minutinhos aí para esse intervalo, para ele conseguir concatenar todas as informações. E como que você fez para engajar o público? Para que ele queira ir, para que ele esteja lá? Como que você fez? Usamos algumas estratégias, né? A primeira foi a seleção. A gente fez um processo seletivo no qual ele já foi convidado como sendo os melhores. Então, eles foram convidados a construir essa formação conosco. Então, eles já receberam aí de antemão que eles eram protagonistas dessa formação. Os futuros talentos, né? Exato, né? Quem já estava ali na visão, né? Com melhores resultados. Ele não necessariamente já era líder. Ele era candidato, então ele era líder. A formação, esse é um ponto importante que você trouxe. Essa formação é para os novos, é um acelerador de carreira. Será para os novos líderes. E esse piloto a gente fez para os líderes atuais. Tá, legal. Então, a partir daí, quando ele foi convidado já sendo o melhor, a gente já tinha um bom ponto engajando. O segundo ponto é isso, você vai ter uma sala de aula para você. Nós fornecemos um kit aluno. Então, ele tinha camiseta polo, fone de ouvido, ele tinha agenda, caneta, todo o material, né, de estudante novamente, né? Então, a gente já foi pegando no coração, assim, né? Parecia que voltava para a época que começavam as aulas, você tinha que ir para a papelaria e comprar o caderno, caneta. Minhas filhas adoram esse momento do ano, né? A minha legal. Também. Legal. É caro isso, né? Brincadeira, ainda mais para 2.000 líderes. Multiplica, né? Pra gente como pai e mãe mas pro RH também. Exato. E é legal que esse kit, ele um pouco tangibiliza a educação, não é? Eu me lembro que eu trabalhei muito tempo na Estácio
e tinha uma época que a gente fornecia material didático para os alunos, imprimia o conteúdo e mandava para casa dele. E o maior impacto não era na criança, era no pai. Quando ele falava, poxa, eu estou gastando esse dinheiro, e eu recebo uma caixa cheia de material, eu falava, nossa, meu filho vai estudar isso, tangibilizava e concretizava um pouco, sabe, essa jornada e a importância da educação. Então, eu gosto muito disso daí, você ter algo físico que tangibilize esse momento. Você falou de filho agora, tem um depoimento muito bonito na época quando a gente começou a construir formação. Tem um supervisor que tem um filho que está no instituto, né, estudando. E ele está estagiando na empresa. E quando ele foi convidado, ele fez esse depoimento. Ele falou assim, nossa, eu estou muito feliz por estar aqui, porque o meu filho tá no Instituto JTF, tá aprendendo. E agora eu também estarei. As nossas conversas de domingo serão diferentes. Que legal. Então, isso é muito bacana, né? Essa aproximação com o colaborador. E, nossa, eu só tenho a agradecer agora, né? Já que estamos falando disso, eu só tenho a agradecer à JBS, ao Instituto. Esse projeto não foi nem um desafio, foi um presente, né? Me aproximar desses colaboradores. Que legal. Que tem muito conteúdo, são riquíssimos. Os diretores de negócios, especialistas de negócios também da mesma forma. Muito conteúdo, falam muito bem, são excelentes treinadores, então eu me surpreendo a cada aula, né? Então é um presente mesmo. Legal. E vamos agora para o momento bastidores, tá? Tá. Que é o seguinte... projeto aqui, eu tô apaixonado, tudo lindo, maravilhoso, mas com certeza não foi tudo lindo, maravilhoso. Na prática, você deve ter enfrentado muitas dificuldades, né? Muitos desafios. O que você teve aí de desafio durante essa jornada? Olha, eu vou falar um desafio que é até engraçado. Gente, internet. Sim. Como é difícil. Raro, mas acontece, né? Eu achei que era, né? Isso acontecia em empresas... Só na Finlândia. Só na Finlândia, América do Norte, mas não, acontece aqui também, né? Aulas ao vivo, né? Tem essa questão. Então, sabe aquilo que a gente viveu na pandemia? Sim. Tô sem som, não tá... mudo. Tá mudo, né? Vocês estão vendo a minha tela? Isso! O microfone ligado e falando o que não era para falar. E aí você solta aquilo numa sala de aula que estão lá todos os outros colaboradores de todos os negócios, tem alguém falando que não era para falar. Nossa! Então, esses desafios a gente viveu, né? E parece simples, mas não é. Porque você perder de 2 horas 2h15, você perder, às vezes, 8 minutos, 7 minutos de aula, porque a conexão não está sendo suficiente, alguma questão assim, e que não é da fábrica, porque isso foi, junto com a estrutura, foi levado, né, mais internet para que pudesse suportar as aulas, mas... Acontece, né? Cai alguma coisa, né? Uma obra ali, Exato. Uma tempestade, alguma coisa assim. Qualquer coisa. Então, foi um desafio grande. Outro desafio grande também foi essa união com os negócios. Unir todo mundo, né? Porque tudo é prioridade, né? Sim. Cada um quer puxar a sardinha pro seu lado. Cada um tem uma prioridade específica. E aí você, mas como que eu vou construir aqui... uma trajetória que atenda a todos os negócios. Porque tem muito conhecimento que é cross. Sim. Né? Então, agora tem vários treinamentos para... Agora tem um monte, né? Que é específico. Me fugiu a palavra. Para conselheiras. Então, tem temas que são cross. Quando a gente fala de primeira liderança, também. Eu tenho N assuntos que são cross. Sim. Então, por que não priorizar esses? E deixar de priorizar um pouco o que é produto. Trabalho com treinamento há muitos anos, como eu falei para vocês, né? E o que a gente via muito, né? O que as pessoas me pediam muito? O produto específico. Aquele produto, falar daquele produto. Só que não é só sobre isso, né? Aquilo, o negócio já faz muito bem. Sim. Eles têm esse conhecimento, né? E tá presente neles. Agora, como que eu faço com que eles falem melhor, que eles cuidem melhor dos seus colaboradores, que eles desempenhem... Soft skills, né? Exato, que eles desempenhem melhor o papel deles, né? Como chegar aí, eu acho que eu comentei com vocês no início, né? Toda aquela parte do Rancharan é super importante. Como ser líder de si,
né? Como tratar como fazer esse letramento emocional, né? Sobre autoconhecimento. Porque hoje posso estudar por anos, né? Sobre autoconhecimento. Eu não tenho resposta para muita coisa, né? Nós crescemos aí, eu posso falar da nossa geração, esse também foi um desafio, muitas gerações na mesma sala, ao mesmo tempo que a gente tem geração Z, a gente tem os boomers na mesma sala de aula, então alinhar todas as expectativas, e essas gerações, elas lidam muito diferentes sobre autoconhecimento, umas com mais, outras com menos, então se conhecer para conhecer o outro, para atender o outro, é um trabalho muito grande. Legal. E o que você acha que deu super certo? Que se tivesse que repetir, você falou, esse ponto aqui, para você que está pensando em desenvolver um programa, é fundamental para dar certo. Eu acho que a mesma coisa que foi um grande desafio, também foi o que deu mais certo. Porque quando a gente tem as discussões de tornar isso assíncrono, essa formação assíncrono, o que nós não queremos perder? As trocas entre os colaboradores. Então, eu ouvi histórias lindas nas aulas de gestão de pessoas mesmo, deles contando, né, dos gatilhos, um pedindo desculpa para o outro. Eu passei por isso, porque na época eu entrei aqui, fulano era meu líder. Eu sei que ele está na sala aí do outro lado, na sala da unidade X, eu queria mandar um abraço e agradecer, que eu aprendi com ele, enfim. Histórias lindas nesse sentido. Então, essa troca é muito importante. Porque quando está só o aluno e o professor, o estudante, perdão, e o professor, a troca é diferente, você vai mais receoso, porque você tem medo, qualquer coisa que você diga, ele fala, pode ser que eu esteja falando uma coisa errada. Quando estão entre eles trazem cases interessantíssimos, e eles fazem bem, não, me conta aí como é que você está fazendo isso, que eu não consigo. E é muito mais legal aprender com um colega, esse colega que está ensinando está aprendendo o dobro, que ele está repetindo algo que ele sabe fazer, eles se sentem bem, se sentem valorizados em poder contar como eles lidam no dia a dia. Então, o que eu não tiraria jamais da formação é esse contato entre os colaboradores de diferentes negócios. Perfeito. Que legal. E provavelmente haviam dinâmicas ali, né, para estimular esse aprendizado colaborativo, para ter a troca, né? Eu acho que não era só acidental, né? Realmente tinha uma intenção ali, né? No começo foi forçado. Tá. Porque não era fácil assim, né? Entendi. Contar, porque não sabia, até eles ouvirem dos outros, eles não sabiam se o case deles era de sucesso ou não. Ele estava fazendo, mas ele não sabia da dimensão do que ele estava realizando ali na unidade dele, etc. Legal. E vamos para o nosso momento CFO, falar de números. Porque uma coisa é a gente ver esse projeto maravilhoso, com as dificuldades, os acertos, só que outra coisa é convencer o nosso CFO que isso é importante. Primeiro, que números, indicadores que vocês estavam olhando e que resultado eu sei que vocês estão numa turma piloto agora, né? E que resultados você já pode compartilhar? Bom, como eu falei no início, nós temos é um compromisso que eu tenho em desenvolvimento, trazer resultado no dia a dia. Então, que o CFO veja o quanto essa formação está trazendo resultado no dia a dia. Então, traduz isso. Quando ele está falando de resultado, você está falando Estou falando de margem, de EBITDA, estou falando de volume em vendas, estou falando, quando a gente fala de gestão de pessoas, diminuição de turnover, de diminuição de absenteísmo. Então, todos esses são indicadores para a gente. Eu tenho esses indicadores de presença, de sala de aula, esses de treinamento mais comum, quantas aulas ele assistiu, horas como ele foi na avaliação. Tudo isso a gente tem, mas não é o que eu uso. Mas o CFO não quer saber disso. Não é o que eu mostro. Porque os que estão faltando, e olha, a critério, né, de conhecimento, tá dando tão certo essa formação, tá sendo tão legal que eu tenho 93% de aproveitamento. Legal. As NPS de 0 a 5, eu tenho 4.8, 4.9 das aulas. Então, tá sendo bem interessante mesmo. Só que esse é um indicador que não necessariamente mexeu o ponteiro lá do negócio. Mostra o resultado. Agora, quando eu aponto a diferença na margem, quando eu aponto a diferença no volume, que aquele colaborador traz ele versus ele mesmo, né? Quando a gente fala de year to date, né? Ele versus ele mesmo e ele versus Brasil,
né? Então, como esses alunos masters, como que eles estão versus Brasil? Então, isso mostra o resultado, né, de uma formação, o quanto ela tem sucesso. Legal, eu queria destacar isso porque até para quem está ouvindo a gente, eu acho que tem um insight bem importante no que você falou. Então, o que você está dizendo é fazer um recorte daqueles que passaram pela formação, comparar o resultado deles, desse recorte, versus os demais, né? Os demais líderes, primeiras lideranças do Brasil, e como que o resultado deles é melhor do que os outros. Ou seja, justifica agora ampliar o projeto para mais líderes, né? É isso mesmo. Eu vejo o desempenho dele contra ele mesmo, o quanto ele evoluiu e o quão diferente ele está dos outros colaboradores a nível Brasil. E quando você traz para o seu CFO ou quem estiver aprovando o projeto, conseguimos aumentar a margem, conseguimos aumentar a EBITDA, receita, tal. Vendas. Facilita vender um projeto desse? Continua. Eu só escuto isso. Faça mais, Go né? on. Faça mais, agora faz mais, né? Tá dando resultado. Por que eu fiz essa provocação? Porque você que é de T&D, muitas vezes você está brigando para conseguir o orçamento. E você não briga e você não convence falando quantas pessoas você vai treinar, quantas horas de conclusão, falando do seu NPS, isso é importante. Estou falando até da importância do treinamento. Acho que a importância do treinamento todo mundo entende, mas até o quanto isso é relevante para o negócio é que fica teu desafio de explicar, né? Exatamente. Então você tem que pegar indicadores. Como que isso vai impactar o negócio? Exato. E você trouxe vários exemplos aqui. E aí, nosso querido de T&D, você consegue o orçamento que você precisa, não é? Tem uma metodologia importante, Claro. né, que você utiliza fazendo esses cálculos, né? Quantas pessoas eu preciso dedicadas a essa formação, qual que é o gasto que ela tem que se pagar, né? Sim. E o colaborador, né, querendo ou não, ele recebe esse presente, mas ele também ganha muito nisso, Sim. né? Ninguém quer entregar o mínimo, pelo contrário, né? Eu quero dar o meu máximo e ser o melhor naquilo que fui proposta a fazer. Perfeito. E Bruno, uma curiosidade, assim, você falou desse indicador que é bem importante. Agora, ainda nesse momento CFO, né, tem algum outro indicador ou alguma coisa que você não estava esperando ou foi surpreendente? Você falou, aqui está começando a dar um resultado que a gente nem esperava. Foi uma surpresa boa, por assim dizer, algum indicador que não estava no radar. Apareceu alguma coisa assim? Ou algum que você está de olho? Será que futuro eu espero mexer nesse aqui também? Os nossos principais, antes de margem, volume, eram questão com pessoas, né? Então, melhorar, que eles tivessem que eles desenvolvessem mais pessoas. Esse era o nosso indicador principal. Então, quantas pessoas eles conseguiriam formar por ano, diminuir absenteísmo, diminuir turnover, esses eram os nossos principais indicadores. Legal. Quando a gente percebeu que, além disso, eles estavam conseguindo entregar um resultado melhor, que mexiam nas linhas do DRE, aí a gente olhou... Aí você falou, o negócio é melhor do que eu esperava, hein? Porque o custo de turnover ele já é muito alto para qualquer empresa. E já justificaria o programa. Já justificaria, né? Só nessa melhoria do dia a dia, desse indicador, já justificaria. Mas quando a gente conseguiu esse algo a mais, esse plus, né? Então ter que dar uma apertadinha a mais ali em alguns conteúdos, em qual a gente falou, não, peraí, que esse aqui, se a gente trouxer um pouco mais esse conteúdo, é que eles estão evoluindo bem, vamos falar um pouco mais sobre isso. Legal. E aí trazer um resultado diferente. Vamos para o nosso momento, a revolução da aprendizagem, onde a gente fala um pouco de tendências e futuro. O que você está vendo aí de tendências de T&D? Olha, a gente fala muito sobre inteligência artificial, né? Ela tem ajudado bastante. Que legal, já estão usando. Já. Você consegue trazer exemplos? Olha, em várias coisas, até para corrigir alguns conteúdos. Então, ele traz esse apontamento, como formas desse conteúdo ser dado, qual que é a melhor forma. Nesse conteúdo aqui específico, como que eu conto melhor? Né? Então, ele traz algumas ideias que, às vezes, naquele momento de construção, não vem na cabeça. Então, a inteligência artificial, ela te traz esses insights para que você, ali, gestor de T&D, enfim, ele te abra a mente. Sim. Fala assim, nossa, é verdade, esse ponto aqui eu ainda não testei. Porque, para mim, educação é sempre testes, né? Vamos testando até chegar no resultado final. Então, a inteligência artificial, ela antecipa alguns passos para a gente. Né? Ela faz alguns testes que não necessariamente eu precisei percorrer. Então, o caminho ele fica mais curto. Né? Dentro das metodologias ágeis, né, que também nos apoia muito nessa construção,
que isso é excelente, que eu posso ir entregando a cada sprint uma novidade, e isso auxilia muito também. Então, quando eu vou apresentar também algo de formação, algo de treinamento e desenvolvimento, eu não preciso entregar no final, depois que eles já estão formados. Eu vou entregando a cada módulo diferenças já no comportamento, diferenças na técnica e etc. Então, as metodologias ágeis também auxiliam. Não é uma novidade, mas a gente utiliza mais. Só que assim, não é uma novidade o conceito, só que muitas empresas não usam isso para T&D. É verdade. Eu acho que a visão de aplicabilidade disso em T&D que é um grande diferencial, né? A gente tem usado muito a metodologia ágil junto com o PDCA para criar hipóteses e novos testes, analisar dados para aumentar engajamento. Então, ciclos de quinzenais, olhando para dados da plataforma, criar a hipótese, testa. E sempre buscando o aumento de engajamento. Então, um exemplo aí de que PDCA tem décadas, né? E metodologia ágil já tem bastante tempo. Só que quando você une os dois, você tem uma forma nova de usar. Perfeito. Eu gosto muito de PDCA também. Sim. Mas a metodologia ágil, ela auxilia nesse ponto. Sim. Né? Quando você coloca um hackathon, quando você coloca um estudo de caso, você já trabalhar numa metodologia ágil, ela te traz um resultado diferente também. Porque você não faz aquilo até o final. Você vai entregando por etapas, você vai trazendo aquilo que você vai construindo em conjunto, muito mais colaborativo. Eu não entrego o projeto no final com o meu resultado, o resultado é de todos, porque é construído colaborativo. E deixa eu ir para a pergunta talvez mais difícil de todas. Para você, o que significa a revolução da aprendizagem? Então, essa é uma pergunta super importante. Quando você a fez, me veio uma frase que eu gosto muito, aí eu vou puxar a sardinha aí para psicologia. E para não parafrasear Piaget, eu até anotei aqui para não falar errado. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Uau! É antigo, mas é uma frase... Mas é super atual, pelo visto. Tá super atual essa frase. É uma frase que, assim, eu carrego ela comigo, né? Desde quando eu escolhi trabalhar com RH, ou fui escolhida para trabalhar com RH, não sei ainda. Ela vem comigo porque eu acho que é sobre isso. Né? Eu acho que é preparar para o novo sempre, né? E fazer coisas diferentes. Como eu posso fazer diferente sempre daquilo que já foi feito, né? Isso é muito do mundo corporativo. Mas eu sempre fiz assim, ok. E agora, né? Como fazer diferente? E eu acho que a educação, ela tem que vir nesse ponto. Como é que você faz para acompanhar essas pessoas, né? Essas gerações que pensam completamente diferente. E a gente fala, essa frase, eu sempre fiz assim, ela é super perigosa, né? Porque até as empresas antigas, né, que já não estão mais com a gente, elas sempre faziam algo muito bem, né? E o motivo até do insucesso da empresa é porque ela continuou fazendo aquilo que ela fazia muito bem por muito tempo, né? Blockbuster, tem outros casos, né, que a gente sempre fala, Kodak e tudo mais, faziam muito bem aquilo, mas só por fazer sempre aquilo por muito tempo foi, na verdade, o que era vamos dizer assim, o remédio virou veneno dela na linha do tempo, né? E uma coisa que eu gosto da sua frase e da definição, que você não traz a tecnologia como o foco, né? Até quando a gente pega casos, o exemplo da Kodak, todo mundo conhece, todo mundo fala, a tecnologia foi um problema. Na verdade, não, porque você pega uma Fujifilms, que era exatamente igual a Kodak, ela usou a tecnologia, tudo que veio e tal, e hoje é uma empresa de 20, 30 bi de dólares, trabalhando na área de medicina com diagnóstico com imagem com a mesma tecnologia da Kodak. Então, você vê que é muito essa capacidade de mudança, de adaptação, né? E tudo isso tem a ver com aprendizagem. Então, perfeito. A tecnologia, ela não veio para atrapalhar. Ela é uma solução. O que mudou são as pessoas. Né? Então, essas pessoas têm demandas diferentes. O dia a dia delas é diferente. Né? Eu tenho preocupações hoje diferentes. E as pessoas que viveram em contextos diferentes, como os nossos pais, os nossos avós, hoje eles também entendem isso. Eles também entendem que tem demandas diferentes. Então, como ir melhorando a cada dia, fazendo a diferença no dia a dia? É muito legal quando nós fazemos a diferença.
né? E como que se constrói isso? Com pessoas, Sim. né? Eu acho que independente da tecnologia ou não, ainda quem está por trás de tudo isso, quem está construindo isso, são pessoas. Sim, com E certeza. a gente fala até da cultura de aprendizagem. Se a empresa não tiver, na verdade, a cultura de aprendizagem é muito que dá o tom da sustentabilidade da empresa, ou longevidade da empresa, é o que vai dar, né, longa vida se não aprender, porque o mundo está mudando. É igual você falou, está muito dinâmico. Se a empresa não está aprendendo no meio do caminho, provavelmente ela vai ficar para trás, né? E vamos agora conhecer um pouco mais a Bruna. Fala um pouco quem é a Bruna, tanto dentro quanto fora do LinkedIn. Ai, que coisa, Eu sei né? que tem alguns segredozinhos assim, né? Teatro, atriz, acho que tem uns segredinhos aí que você possa contar. Tem, é verdade. Olha, eu falo demais, hein, meninas? Vocês me parem em algum momento aí se eu estiver Não, tá tomando ótimo. tempo do... Às vezes eu me estendo, é um assunto que eu gosto muito. Falar de TID eu gosto muito. Bom, eu sou gaúcha, né? Nascida no Rio Grande do Sul, fui Que criada... cidade? Pelotas. Pelotas. Mas fui Lá no sul. criada, bem no sul, bem frio. Mas fui criada no Paraná, né? Morei quase toda a minha vida lá. Lá eu fiz a minha primeira formação, eu fiz biotecnologia na Federal do Paraná. E eu sempre estudei teatro. E eu tinha um sonho, né, em ser atriz. E fui por muito tempo, né? Eu sou atriz formada, terminei minha formação aqui em São Paulo, vim para isso. Que legal. E aí, no meio tempo, eu já trabalhava, mas aí trabalhava na época com finanças, né? Trabalhava nesse contas a receber, contas a pagar. Então, eu já estou um pouco confuso. Você está falando de biotecnologia, Pois atriz, teatro, agora finanças. Adaptativa, né? Deu Lá- isso no meu PI. Você Lifelong learning. Você realmente aprendeu. Aprendeu muito no meio do caminho, né? Exato. É porque os meus hobbies, eles andam junto comigo. Aham. Né? E aí, teatro, ele era um hobby. Eu falei, mas e se de repente eu usar como profissão? Fui por um tempo, usei como tempo. E aí, foi por isso que eu comecei psicologia. Porque eu queria entender mais das pessoas, entender mais como a mente funcionava, para eu exercer melhor os papéis da vida, né? Dentro do teatro. E aí, surgiu a oportunidade de trabalhar no RH. E olha que engraçado, que coisa horrível que eu vou falar, mas isso foi um pensamento que na época passou na minha cabeça e vou compartilhar. Se ficar muito ruim, vocês cortam depois. Mas eu falava que, nossa, gente, esse é o pessoal na faculdade de psicologia, esses ali que eu achava que não entendiam muito bem, de clínica, eu falava, esses aí vão tudo trabalhar no RH, porque não é possível. Esses não vão clinicar nunca. Quem trabalhou no RH e trabalha até hoje, né, há mais de 10 anos, sou eu, né? E aí foi uma... Então você pode falar isso com propriedade, porque o seu pensamento... Só que aí você viu que mundo é esse, é um mundo muito maior do que... Muito várias pessoas maior, possam imaginar. com vários presentes, né? É incrível, é um trabalho incrível. Você tá perto da vida das pessoas, modificar ali, pequeno que seja. O teatro me ajudou muito nisso, porque eu dei muito treinamento, eu fiz muito treinamento, né? E o teatro me ajudou nesse ponto a poder chegar mais perto das pessoas, para poder falar dos temas no qual a psicologia me aproximou, que era sobre inteligência emocional, sobre gestão de pessoas, né? Então, a psicologia me trouxe esse conhecimento e o teatro me ajudou a repassar esse conhecimento, né? A contar da melhor maneira para que as pessoas pudessem compreender aquilo de uma forma leve, fácil, né? Eu carrego comigo, para me declarar, né, me apresentar, eu carrego comigo o sorriso. Porque eu acho que a única maneira de você levar a vida mais leve, seja no corporativo, né, que é um mundo com muitos desafios, e seja no dia a dia. Então, o teatro me ajudou nisso também, né? A manter o sorriso no rosto, independente do que está acontecendo. Esse então, desafio enorme e tudo mais, vamos lá! Vamos lá. Né? É uma montanha-russa, né? Isso aí. Mas quando a gente faz, pelo menos pra mim, né? Quando eu faço com felicidade, com alegria, com um sorriso estampado no rosto, Sim. por maior que seja o desafio, pela bronca que levou do gestor naquele dia,
Porque no final é tudo culpa do T&D, né? Então, é muito gratificante também, né? Você tá bem. Então, as rugas que tenho pelo sorriso, eu vou mantê-las, porque é o que me faz bem. Sim, Muito bom. E dá para ver isso no brilho no seu olho, na sua energia, na sua fala. Dá para trazer essa autenticidade. Eu sei que você é atriz e às vezes fica... Mas, de fato, dá para ver que isso é genuíno, muito né? genuíno. Eu amo muito o que eu faço. Que legal. Nossa, e você passou por algumas empresas em segmentos diferentes, não foi? Eu comecei no food, né? No food service. Eu Sim. trabalhei muitos anos no Fogo de Chão. Foi uma experiência incrível, né? Muito bacana. A Fogo de Chão, ela tem unidades aqui no Brasil, mas tem muito nos Estados Unidos. Então, o treinamento era preparar, capacitar essas pessoas para que eles fossem melhores para lá, né? E é muito engraçado, porque nos Estados Unidos a churrasqueira é aquela grelha que a gente chama, né? E lá é hambúrguer e salsicha, assim, né? Então, essa era uma profissão que só tinha aqui no Brasil. Uma curiosidade, eu sempre ouvi falar, não sei se é verdade, mas o Fogo de Chão recrutava gaúchos para trabalharem lá fora na hora de cortar e preparar carne, é verdade? Há muitos anos atrás, trazia para trabalhar aqui em São Paulo. E aí, consequentemente, eles iam, né? Mas hoje em dia... Já tem americano, já tem... Tudo. Todo mundo Mas é porque o americano não tem, eles não têm esse conhecimento. Ah, tá. Então, eles, não mesmo. Esse corte de carne, né? Não mesmo. Eles não têm. Não. Né? Então, isso era uma coisa nova para eles. E aí, quem tinha aqui com muita facilidade é o brasileiro. Né? E aí, independente do estado, né? Ele compreende bem uma carne, como você... Né? Como afiar uma faca e como trazer o melhor corte para agradar o cliente, né? Legal. Então, é um desafio, assim, que foi incrível. Eu adorei também ter trabalhado com food. Depois, saí do Fogo de Chão, trabalhei com outra rede de restaurantes também renomada aqui em São Paulo. Também tem unidade fora. Então, sempre gostei muito dessa área. Aí, saí do produto final para pegar ele no início. Ele no início. E é muito, muito bacana, assim. Eu gosto muito dessa trajetória. Que legal. Então, uma trajetória aí ampla em vários segmentos. E quando fala de pessoas aí, já muito tempo com alimentação, de uma forma... Né? Exato. Presente, né? Exato. E, Bruno, uma curiosidade, para quem quiser trocar experiência com você, né, entrar em contato, como é que as pessoas te acham? Pode acessar meu LinkedIn, Legal. que tá como Bruna Azulfo. Depois a gente pode compartilhar o link aqui em algum momento. Também no meu Instagram, se quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia mais rápido, que na LinkedIn, né? Às vezes também posso deixar o link aqui. Eu acho que são esses os dois principais contatos. Então, que ótimo. Queria agradecer muito. Eu acho que a gente aqui teve uma grande aula sobre primeira liderança e desafios da ponta, né? Uma primeira liderança espalhada e presencial. E ficar sempre à disposição aí para a gente, talvez, daqui a alguns meses voltar e ver a evolução, acompanhar a evolução do projeto. Legal, Bruno, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelo sorriso no rosto aí o tempo todo, como você falou, e por toda a energia, né? E ter compartilhado tantos insights aí com o pessoal que está acompanhando a gente. Super obrigado. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Eu adorei o convite. É ótimo poder falar desses assuntos, é ótimo poder agregar em algo. Então, eu estou muito feliz mesmo. Obrigada, Legal, viu, obrigado. gente? Prazer. Obrigado. Nilson, e aí? Uau. Não conseguia imaginar uma situação tão complexa. Pois é. Porque, assim, quando a gente fala de fábricas, centenas de fábricas, e aí você para e pensa, eu tenho que construir sala de aula, eu tenho que trazer internet, às vezes não tem internet. Né? Aí você começa a pensar, não é, nesse desafio, líderes que estão começando a carreira. Estamos falando de líderes de unidades de negócio totalmente diferentes, às vezes nunca conversou com o outro. Nossa! Eu fiz bastante anotação aqui, Richard, assim, realmente é um desafio muito grande, né? É a maior produtora de alimentos do mundo. E alimentos, não é só proteína animal, estamos falando de desde a proteína até alimentos preparados, né? Perfeito. E imagina atender toda a primeira liderança, 2.000 líderes no Brasil inteiro. E eu fiquei muito surpreendido, Richard, por esse modelo híbrido, né? Porque algumas vezes a gente falou presencial, mas eu anotei aqui
que era um ao vivo síncrono, né? Onde o Instituto, né, dava as aulas e o pessoal nas suas respectivas fábricas em sala de aula assistindo, né? Conectado com o Instituto ali de forma centralizada, né? E um modelo que valoriza a troca e colaboração. Então não também. é um modelo só conteudista. Perfeito, isso não era só entrega de conteúdo, né? Exatamente. E teve uma frase da Bruna que eu anotei, né? Ela até deixou claro que é uma opinião dela, mas eu achei muito válida, né? Ela falou, treinamento só é válido se mexer no ponteiro. Ou seja, né, é o que a gente fala na Revo, né? Aprendizagem que faz a diferença. Então, se preocupar também em ter ações que realmente conversam com o negócio, né? A gente acredita que o T&D muitas vezes tem essa dificuldade de concatenar, né? De conectar uma ação aqui com que ponteiro do negócio eu estou mexendo, né? Sim. Outra coisa que eu anotei aqui, o kit do aluno. Kit né? do A aluno. forma de tangibilizar. E é aquela coisa, você como pai, mãe, poder mostrar para o seu filho que você está voltando para a sala de aula. Né? Você também virou aluno naquele momento. Muito bom. E também gostei muito quando ela fala da empresa educadora. Quando a gente fala de empresa educadora, já falei isso em outros podcasts, mas para mim, qualquer empresa do futuro, do presente, na verdade, o core business precisa ser educação. Perfeito. Porque os desafios mudam constantemente e a empresa que não investir no seu próprio talento, esse talento não estará preparado para mudança de desafio. E aí vai ser a diferença que a gente falou, né? Vai virar uma Kodak, não uma Fuji Films que conseguiu se adaptar. Perfeito. Eu anotei aqui também, Richard, quando a gente falou de engajamento, né? A questão, ela colocou um processo seletivo para participar do programa. Isso eu adorei. Né? Então, isso por natureza já gera engajamento, porque as pessoas meio que brigam ali para ver quem que vai participar. Anotei também, né, a importância que ela deu para os conteúdos do Rancharan, né? Ela até falou líder de si mesmo, mas também no conteúdo dele, né, líder de si mesmo para ser líder dos outros e também líder de negócios, né? Então essas esferas aí. E ela usou alguns termos que eu achei legal, faixa preta. Faixa preta. Né? Então imagina você entra no programa faixa preta. E também acelerador de carreira. Muito também bom, anotei isso. Muito bom. E outra que a gente não pode deixar passar, né? Principalmente pro pessoal que está ouvindo a gente, os indicadores, né? Então ela falou, o indicador de turnover, se eu já ofereço uma mudança nele, isso já justificaria o programa. Mas aí ela teve a boa surpresa, né? De mexer também em outros indicadores como vendas, volume de produção, aumento de margem. Então, olha aí o programa conversando aí com os indicadores de negócio, né? A gente sabe que o programa certamente não foi fácil, teve muitos desafios, mas com esses indicadores fica muito mais fácil. E ela já tem o CFO comprando aí a continuidade do programa, né? Muito bom, muito bom. Nossa, como eu falei no começo, a cada episódio eu acho que eu aprendo mais do que a gente acaba ensinando. Com certeza. Muito bom. Então, Nilson, as pessoas de vez em quando podem querer falar com você. Onde que as pessoas te encontram? Legal, vamos lá. Então, eu tô no Instagram com @nil_figueiredo e no LinkedIn como Nilson Figueiredo. E, primeiro, se você não segue a Revo, o que você está fazendo aqui, né? Você tem que seguir. Então, @SomosRevo, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. E também convido você, caso não siga, também @RichardoShoa, e aí todas as redes. Isso aí. Nilson, mais um episódio. Concluído com sucesso. Concluído com sucesso. E vamos falar um pouco do próximo episódio. E no nosso próximo episódio, vamos entrar no mercado de farmácias. Mas a gente vai entrar de grande peso e grande estilo. Estamos falando de milhares de lojas. Estamos falando de grupos econômicos. Estamos falando de um trabalho gigantesco de desenvolvimento humano. Mas quem será que estará aqui? Vocês vão descobrir no nosso próximo episódio. Tá bom, vou dar um spoiler para vocês. Estaremos com André Costa, diretor administrativo, e Viviane Alvarenga, gerente de gente e gestão da Febrafar e Farmarcas. Você não vai querer perder esse episódio.